socorro bem presente na tribulação. Ele nos socorre, Ele nos cuida, Ele nos cobre com o teu amor. E Ele nos carrega, porque é por Ele que estamos aqui e é Ele quem nos sustenta. Cobre-me. Cobre-me, Senhor. Eu preciso, eu dependo de Ti. Por Tua graça fui alcançado, Teu amor me envolveu, por Tua cruz fui justificado, e por Tua morte eu vivo. O Teu sangue me lavou, sinto a paz, a restauração. Onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia, mas a Tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem Ti, nada sou sem Ti. Fui alcançado, Teu amor me envolveu, por Tua cruz fui justificado, e por Tua morte eu vivo. O Teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração. Onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia, mas a Tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem Ti, nada sou sem Ti. Não merecia, mas o Teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem Ti, nada sou sem Ti. Teu sangue me lavou, Teu sangue me lavou, sinto a paz, a restauração. Onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia, mas a Tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem Ti, nada sou sem Ti. Jesus, nada sou sem Ti, nada sou sem Ti, nada sou sem Ti.
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. As crianças descem? Descem. Então, crianças até 6, de 6 a 11, ó, estou desatualizado aqui. De 6 a 11, venham aqui à frente para a gente orar por vocês. Eu vou chamar uma criança um pouquinho mais adulta, reverendo Samuel Vieira. Temos a oportunidade aqui de ter um pastor estrangeiro, porque ele teve a oportunidade de pastorear nos Estados Unidos, né, pastor? Pastor estrangeiro, mas ele é estrangeiro porque ele é daqui pertinho também de Anápolis, né? O povo que é de lá fala Anápolis. Vem aqui à frente, pastor, que a gente já ora pelas crianças, ora pelo Senhor. Pastor Samuel Vieira. Vamos orar, crianças. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, por cada momento que a gente tem sido agraciado, Deus, nesse tempo de conferência, Pai. Obrigado por essa sexta-feira que o Senhor reservou para estarmos aqui mais uma vez, ouvindo da sua boa voz. Da mesma forma, Deus, as nossas crianças terão um tempinho ali do lado, Deus, para ouvir também na conferência Kids a sua palavra, na sua linguagem. E o nosso desejo, Deus, é que desde pequenos eles já tenham certeza de quem é o seu Salvador, Pai. Deus, nós oramos também pela vida do reverendo Samuel, Pai. Oramos para que o Senhor, Deus, que já falou com ele que já se debruçou diante da sua palavra, que agora, Deus, ele possa expor com fidelidade aquilo que o Senhor colocou na sua mente e coração. Que tudo, Deus, que ele falar seja agradável ao Senhor. Que os nossos corações e mente, Deus, estejam preparados e prontos para receber a sua boa palavra. Deus, derrama a tua graça sobre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
As crianças podem sair. Meu querido irmão presbítero está brincando aí sobre essa questão de ser estrangeiro. Deixa eu dizer para vocês, poucas pessoas sabem, mas eu não nasci no Brasil, eu nasci na França. Eu nasci numa cidadezinha chamada Saint-Marie de Mutum, Santa Maria do Mutum, leste de Minas, viu? Quando eu nasci, tinha 32 casas lá, né? Hoje tem 8 em vias de extinção, né? Então, se vocês quiserem visitar a minha cidade estrangeira, vão logo antes que acabe, viu, gente? Vão logo antes que acabe. Eu tenho uma herança muito bonita, uma experiência maravilhosa na história da minha família. A minha mãe tinha 11 irmãos, ela é a única viva ainda, e meu pai tinha 10 irmãos. A minha avó, da parte da minha mãe, ela não tinha muito interesse por coisas espirituais. Mas a minha avó, do parte da minha mãe, ela era uma mulher muito espiritualizada. As pessoas levavam, ela era católica, as pessoas levavam para orar, para benzer para as crianças, aquela coisa toda, né, do catolicismo popular. E ela tinha loucura de ler a palavra de Deus, mas ela não tinha acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, naqueles dias, ela não podia ser lida por qualquer um. A instrução da cúria apostólica era que as pessoas deixassem que os padres lessem e interpretassem a Bíblia, e não as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E aconteceu uma cena para lá de curiosa. 2 ladrões viram um relógio na única igrejinha que tinha na região, que era uma igreja do véu. Eles viram lá um relógio e eles disseram para roubar esse relógio da igreja. Mas o diácono, muito zeloso, guardou o relógio, ele guardava durante a semana, talvez antecipando a possibilidade de alguém roubar, né? E ele guardou o relógio. E os ladrões entraram na igreja, mas naquela congregaçãozinha ali, e só acharam a Bíblia. E eles resolveram roubar a Bíblia. Roubaram a Bíblia, o Novo Testamento. Eu tive esse material na minha mão e ela foi roubada de novo. Na verdade, não foi roubada. Ela desapareceu numa exposição que eu fiz lá no Rio de Janeiro, quando eu era pastor lá. Bem, a minha avó, da parte de minha mãe, não tinha muito interesse espiritual. Quando os ladrões chegaram ali, eles beberam a cachaçinha e começaram a contar que tinham roubado essa Bíblia. E disseram: a senhora, dona Angelina, quer essa Bíblia para a senhora? Disse: cruz credo, não quero esse negócio não, sai para lá, esse negócio de protestante aqui, não quero esse negócio aqui não. Aí os ladrões ficaram ali um pouquinho, ela lembrou da comadre dela, que era minha avó, Amélia. E ela disse: não, deixa essa Bíblia aqui que eu vou dar para a comadre Amélia. Era exatamente o que a minha avó precisava. Ela, louca para ler a Bíblia, nunca tinha acesso à palavra de Deus. Ela sozinha terminou os expedientes da casa cheia de menino, e ela pegou a palavra de Deus sozinha e foi para debaixo de um pé de limão. E ela disse que perdeu a noção do tempo. Mas ali, quando ela chegou no Evangelho de João, ela entendeu a mensagem do Evangelho e ela se rendeu a Jesus sozinha, lendo a palavra de Deus. Morreu na fé cristã, ela se tornou metodista. Meu avô também se tornou metodista. Meu avô era um espiritualista, quem não sabe nem exatamente o que era que ele fazia, mas entrava para o quarto e lia as rezas dele lá, né? Ele também se converteu à igreja e se tornou membro da igreja metodista, e no final estava meio zangado com os pastores, porque ele chegava no domingo, 7 horas da manhã, e quando ele chegava às 7 horas da manhã no domingo, a igreja estava fechada, e disse: esses pastores estão muito preguiçosos, vão embora. E saía xingando e ia embora da casa, porque os pastores não chegavam às 7 horas da manhã, né? Então é um pouco da minha história. Eu estou pastoreando a Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, já faz 22 anos. Estamos lá num projeto muito desafiador, um momento muito bonito da história da igreja, né? Então, estou lá há 22 anos como pastor. E Deus tem derramado a sua graça. Eu amo a cidade de Anápolis e falo que a cidade de Anápolis, além de toda a virtude, de ter um clima maravilhoso, ela tem 2 subúrbios fantásticos, Goiânia e Brasília, né? Bem, dou um recado dado aí para vocês, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus e estudar as Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos começar no versículo 47. Esse tema deu muito o que pensar para mim, viu, pastorzão?
porque é um tema tão comum, união com Cristo, né? E eu li a palavra de Deus, tentando entender o que é que eu queria realmente compartilhar, pedindo ao Senhor para que me desse uma compreensão do texto, e esse texto foi o texto que mais me chamou a atenção. Eu queria trabalhar um pouco da união mística de Cristo a partir desse texto aqui. João 6, versículo 47, diz aí: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, não é futuro, é presente, tem. Você crê em Jesus? Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos lá um pouquinho no versículo 66 agora. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, Simão de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse discurso de Cristo, nesse texto que nós lemos, ele é perturbador. E se você ler com atenção, você vai perceber que ele, na verdade, ele vai perturbar quem está de fora e perturba quem está de dentro. A Bíblia diz que quando ele terminou de falar sobre essas coisas, do versículo 52, os judeus diziam entre si: como é que ele pode nos dar a comer a sua própria carne? Há um certo escândalo, há um certo susto naquelas pessoas que não conheciam nada do discurso de Jesus, ou que conheciam alguma coisa, mas que agora, de repente, são impactados com a afirmação radical de Cristo, que eles precisavam comer a carne dele e beber o sangue dele. Era uma afirmação estranha, uma afirmação fora da curva. Não fazia muito sentido essa afirmação. Mas Jesus está dizendo aqui, e os judeus, eles se escandalizavam nele. Isso vai acontecer na história algumas outras vezes. Na época em que os cristãos foram perseguidos em Roma, essa era uma das acusações contra os cristãos. Eles diziam que os cristãos praticavam canibalismo, porque eles comiam a carne de um tal Jesus e bebiam o seu sangue nas cerimônias secretas que eles tinham, que eram dos cristãos, da qual eles não conheciam. Então, meus queridos irmãos, quem está de fora ouvir essa palavra não faz sentido. Esse negócio é estranho, é muito interessante pensar em Jesus como alguém doce, como alguém amável, como alguém que tem um bom ensinamento, como alguém que é uma pessoa atenta às necessidades das pessoas, um bom amigo. Mas que conversa é essa? Que eu tenho que comer o sangue de Cristo e comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. É uma conversa pesada, é estranha. Mas ela não assustou apenas os judeus, porque se você ler logo adiante no versículo 60, você vai ver o mesmo susto vindo agora, não de quem está de fora, mas de quem está de dentro. Porque o texto diz:
muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Os discípulos também estão ouvindo aquele negócio e tentando entender, raciocinar, pensar, considerar e dizendo: que palavra dura é essa? Que conversa estranha é essa? E no versículo 66, a Bíblia diz, Jesus, a palavra de Deus diz: à vista disso, dessas afirmações que Jesus Cristo está fazendo, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com ele. Alguma coisa aconteceu, uma ruptura nessa declaração de Cristo. E ela foi tão violenta que quem estava do lado de Cristo não quer mais andar com Jesus. E eu espero que esta palavra hoje, ela nos leve a uma profundidade maior da nossa espiritualidade e compreensão, e não de um afastamento de Cristo. Porque nós temos que penetrar nesse mistério aqui. O que é que a palavra de Deus está dizendo? O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar? O que Jesus está fazendo aqui é dando uma outra compreensão de discipulado que nós precisamos urgentemente entender. Porque a nossa visão do Evangelho, muitas vezes, ela é uma visão que eu diria muito filosófica, muito grega. Os gregos, eles dividiam o ser humano basicamente em alma e espírito e corpo, e eles viam essa questão da mente, eles entendiam muito bem essa questão da mente, e eles conseguiam muito bem entender a questão das emoções. Isso foi muito trabalhado pelos filósofos, e essa mentalidade é a mentalidade que normalmente nós temos na compreensão do Evangelho. Nós compreendemos o Evangelho no nível da nossa razão e das nossas emoções. Mas quando você vai para a antropologia judaica nunca fala do ser humano dessa forma. A antropologia judaica fala do ser humano de uma forma muito mais visceral. Por isso que Asaf, no Salmo 73, quando ele se assusta ao ver os ímpios florescendo e o aparente não juízo de Deus, a Bíblia diz que ele mesmo vai declarar no final: quando eu estava pensando essas coisas sobre Deus e julgando Deus, eu era como um irracional, como um bruto, né? Como minhas entranhas se comoveram. Então, ele está falando da antropologia judaica, que é a antropologia que vai falar de vísceras, entranhas, rins, né? Está falando de fígado. É curioso quando você estuda a antropologia judaica, porque ela é muito mais visceral do que a antropologia que nós vamos encontrar na filosofia grega. E Jesus Cristo agora está chamando os discípulos para mergulharem nessa dimensão, e esse é o chamado de Deus para nós também, nessa dimensão que eu chamo de mais enigmática e obscura da espiritualidade. De alguma coisa que vai ter que penetrar num nível que nós, muitas vezes, nem sequer consideramos. Onde é que o Evangelho quer chegar? O Evangelho quer chegar na nossa mente? Sim, claro que é necessário. Tem que chegar nas nossas emoções? Sim. Nós precisamos crer, e crer é também pensar. E eu tenho chegado à conclusão de que se eu não me convencer racionalmente de que o cristianismo, levado às últimas consequências, ele é sempre lógico e faz sentido, se eu não achar que o cristianismo logicamente faz sentido, eu nunca serei um bom cristão. Tem muita gente que não consegue se tornar um bom cristão porque eles são mais ou menos aquilo que John Stott fala no livrinho dele, Crer é Também Pensar, de uma irmã que chegava na igreja dele e um dia chegou para ele e falou: pastor, eu quando venho para a igreja eu sou só coração, pastor. Eu deixo a minha cabeça em casa. E ele disse: minha irmã, da próxima vez que a senhora vier, traz a cabeça da senhora também, né? Vamos pensar biblicamente, pensar teologicamente. Se você não entender que o cristianismo é lógico nas suas consequências, seja no nível filosófico, no nível racional, você nunca vai ser um bom cristão. Você precisa entender que você pode, sim, pegar as verdades do Evangelho e levar às últimas consequências, porque, em última instância, toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Então, você pode levar às últimas consequências. Eu estava ouvindo um teólogo liberal, algum tempo atrás, dizendo: olha, o cristianismo ele tem uma visão
que a gente diria romântica. Ele fala daquilo que a gente gostaria que as coisas fossem. E a ciência tem a linguagem daquilo que é, a linguagem real. Falei, nunca, nunca. Porque se o cristianismo é só uma visão romântica, nós estamos apegados a quê? A um idealismo não fundamentado em nada? Não, pelo contrário. A lógica do cristianismo é importante. Mas nós precisamos agora, somos convidados por Jesus a comer o corpo dele e a bebermos o seu sangue. Nós somos convidados a um nível lacaniano ou psicanalítico de devorar Cristo, no sentido mais simbólico dessa palavra. Cristo tornando-se parte da minha natureza. Não apenas do meu pensamento, cristianismo não é um mero assentimento intelectual. Não é uma mera compreensão mental. Você não pode reduzir o cristianismo a isso. Não. O convite de Jesus é um convite no qual a vida dele se mescla com a minha vida e se cofunde com a minha vida, ou confunde com a minha vida, como vocês quiserem, e ela se mescla comigo de tal forma que Cristo em mim e eu em Cristo. Mas no nível não mental só. A coisa de que eu creio em Cristo. Uma coisa que eu sinto de Cristo. Não, é mais do que isso. É algo visceral. Nós somos convidados a um relacionamento visceral. Por isso que a ortodoxia pode ser fatal, se nós a consideramos apenas como uma ortodoxia morta, sem vida, sem dinâmica do Espírito, sem o impacto do Espírito em nós, sem a obra de Deus em nós. Se nós cremos, vamos nos tornar como a igreja de Éfeso, que era uma igreja doutrinariamente correta, mas uma igreja que Deus está dizendo, olha, não estou aguentando vocês, porque a coisa era meramente doutrinária. Então Jesus está convidando os discípulos agora a penetrarem numa dimensão mística. E aqui faço uma pausa. Porque a gente fala muito da união mística de Cristo. E eu me lembro de um presbítero da minha igreja, lá nos Estados Unidos, que um dia ele me chamou à parte, quando eu usei essa terminologia, que é uma terminologia perfeitamente adequada e reformada, nenhum problema com ela. E ele disse, pastor, eu não gosto dessa coisa mística. Ele era muito racional, né? Eu não gosto dessa coisa mística. Eu falei, mas essa terminologia não é uma terminologia minha, é uma terminologia que faz parte da nossa visão reformada. Nós cremos num cristianismo que também transita por essa questão mística. E a união que nós temos com Jesus é uma união mística, e é exatamente o convite que Jesus Cristo está fazendo aos discípulos aqui, para que eles devorem o seu corpo, para que eles bebam o seu sangue. E é essa experiência maravilhosa que você tem, por exemplo, na Eucaristia, e daqui um pouco eu quero tocar nesse assunto. E isso está muito bem identificado com a antropologia judaica, das vísceras, das entranhas, dos rins, que foge dessa compreensão meramente lógica e emocional da fé. Ela transcende, é um pouco além, é um pouco mais profundo, é muito mais belo do que normalmente nós julgamos. Por isso que quando você vai lendo as Escrituras Sagradas, você vai percebendo algumas coisas interessantes. Abra, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel é um livro muito pesado, né? Muito duro, muito assim. Eu acho lindo em Ezequiel o fato de que as revelações de Deus são tão marcantes na história dele que faz questão de registrar no dia tal, no mês tal, na hora tal, praticamente, o Espírito de Deus veio sobre mim e eu recebi essa revelação. Mas no capítulo 3, versículo 1 a 3, ele recebe uma visitação de Deus, que lhe diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1, Filho do homem, come o que achares. Come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Olha, comeu o rolo. Literalmente, ele recebeu da parte de Deus um tubo com
com aquela Torá, um livro, que na verdade não era um livro como a gente tem, né? Livro impresso, ele era escrito à mão, né? E ele ficava num formato que se abria na sinagoga, e aquele anjo chega com o negócio e diz assim, é para comer. Não é para ler, não? Não, não é para comer. Não é para ler, é para comer. É estranha essa linguagem bíblica, não? Você come livro ou você lê livro? Bem, às vezes a gente come um livro, né? Eu lembro de um livro que eu dei para um empresário rico em Anápolis, de família libanesa, e ele ia viajar no outro dia, e ele, tempos depois, ele falou, rapaz, você estragou minha noite. Na véspera da minha viagem, você me deu aquele livro. E aquele livro eu não conseguia parar de lê-lo, ele simplesmente me consumiu, né? E às vezes é isso mesmo, a palavra de Deus é uma coisa que é para ser devorada, é isso que Ezequiel recebe. Então ele diz que abriu a boca e ele me deu a comer o rolo. Olha que linguagem antropofágica que nós temos aqui, canibalesca. Come o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, alimenta teu ventre, encha as tuas entranhas. Deste rolo que eu te dou, eu comi, e na boca me era doce como mel. Não é uma coisa filosófica, não é só essa coisa quando vai nas tuas entranhas, e ali, no íntimo do nosso ser, no nosso ventre, quando a palavra de Deus, quando a verdade de Deus, e quando o próprio Deus, que é Jesus, ele é incorporado à minha natureza, e ele penetra nas minhas vísceras. Esse diálogo é complexo, não é? Ele é meio complicado. Não é um diálogo comum para a gente estar pensando, mas é isso aí. O livro não é para ser lido, não. O livro é para ser devorado. É para descer do ventre, é para comer. E Ezequiel disse que ele meteu no coração todas essas palavras, capítulo 3, versículo 10. E talvez seja por isso, né, que quando ele diz ainda, me disse, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que eu te hei de falar. E ouve-as com os teus ouvidos. Mete no teu coração todas as minhas palavras. É para enfiar dentro da gente. Esse negócio tem que ir lá, mais no fundo. A sensação que eu tenho, às vezes, da minha própria espiritualidade, é que é uma espiritualidade de superficialidade. Isso é, na minha trajetória de fé, um dos grandes desafios da minha alma. Eu sinto que Deus está sempre me chamando para um nível mais profundo da minha espiritualidade, de uma compreensão mais bela, de uma compreensão visceral. Deus quer que a gente penetre alguma coisa mais, ou seja, interpenetrado com essa verdade maravilhosa de Deus. Então Ezequiel diz que ele fica amargurado na excitação do seu espírito, capítulo 3, versículo 14, por causa disso, dessa experiência que é visceral. Quanto do evangelho hoje é visceral para nós? Quanto do evangelho hoje está saindo de uma esfera meramente intelectual para penetrar no nível em que nosso ser todo é incomodado. Ele vai para o nosso ventre. Agora, olha só um outro texto que eu queria citar para vocês. Salmo 40, versículo 6. O Salmo 40, versículo 6 é um salmo muito intrigante. Porque ele fala no capítulo 6 o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Sabe o que significa abrir os ouvidos aqui? É literalmente Deus pegando uma picareta, e uma outra tradução mais antiga diz, cavaste ouvido em mim. Um Deus que quer cavar o meu ouvido para eu ouvir. Esse negócio parece que está aqui periférico. Vai mais, filho. Tem que ir mais. A profundidade desse afeto, dessa divindade, tem que penetrar nas minhas vísceras. Deus tem que cavar o ouvido em mim, porque o meu ouvido é de moco. Eu ouço e não ouço. Esse negócio não me transforma, porque não é visceral. Ele é periférico. Eu sei as verdades do Evangelho. Mas como é que as verdades do Evangelho vão chegar a mim e vão penetrar a ponto de gerar em mim a transformação que o Espírito de Deus quer fazer através da palavra dele?
Então, o que nós temos aqui é uma coisa muito, muito desafiadora. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 e 10, você não vê experiência semelhante à do Ezequiel. Só que aqui em Apocalipse, você vai encontrar uma variação muito séria, né? Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 9, diz aí: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então, ele me falou: toma-o e devora-o. É para comer esse livro. Toma e devora-o. Vai, e o texto diz mais: certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Ele comeu o livro. Mais uma vez, gente comendo livro. Se essa moda pega, mais uma vez, gente comendo livro, né? Aliás, eu tive uma mulher, muito amiga minha, Eleni Vassão, né, que foi uma companheiraça minha na época de seminário, e ela, um dia, eu cheguei na casa dela, ela estava angustiada, porque o Davi, um dos 4 filhos dela, tinha pego uma página da Bíblia e comido. Aí eu falei: mas menino, come o que vier na boca, come, bota lá e come. Ele disse: mas ele comeu a página do adultério de Davi com Batseba. Né? O texto aqui diz que ele come e devora. E a Bíblia diz: tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Esse negócio é indigesto. Às vezes a palavra de Deus é indigesta. É tão doce na boca. É tão agradável aos ouvidos. Mas traz a palavra de Deus para suas vísceras. Deixa ela aprofundar em você. Você usou, pastor, presbítero, aqui a afirmação de que você tem sido colocado como pugilista, né, nos encontros que você tem tido aqui essa semana. É mais ou menos isso aí. É uma coisa da palavra de Deus socar você. E bendito é o homem, a mulher, que se permite ser impactado pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem que acomodar os incomodados. Mas ela tem que incomodar os acomodados. Então a palavra de Deus tem uma dupla função de ser doce. Mas ela tem a função também de ser amarga, porque ela vai ter que mexer com as tuas entranhas. Ela vai ter que desconstruir em você. Ela vai ter que refazer conceitos. Ela vai ter que fazer mudanças na perspectiva, na cosmovisão que você tem, da vida, da história, da forma como você lida com família, com sua esposa, da forma como você lida com o seu dinheiro, com o seu trabalho. A palavra de Deus tem que começar a ir incomodando. O problema é que muitas vezes a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, né? Como uma vez uma irmã chegou toda empolgada comigo, ela disse: pastor, eu fui numa reunião aí pentecostal, naquela época que as pessoas caíam no Espírito, e ela estava muito impressionada com aquele negócio, porque ela foi numa reunião carismática dessa e ela caiu no Espírito. E ela então estava muito assim, aquilo ali era a experiência máxima da história dela, caindo no Espírito. E ela então veio contar, ela estava muito alegre com essa experiência de ter caído no Espírito. Eu falei: o mais importante não é cair no Espírito, é levantar no Espírito. Né? Cair no Espírito é fácil, quero ver levantar no Espírito. Então, meus queridos, nós agora somos desafiados a deixar a palavra de Deus ir lá num momento, numa abordagem não cognitiva, gerando reações antagônicas, sendo agridoce, doce na boca e amargo quando chega no ventre. E às vezes a palavra de Deus é assim. Não faz muito tempo que nós tivemos um caso de disciplina eclesiástica. Foi muito complicado, muito dolorido na igreja, um escândalo público muito ruim. E para nós, como pastores, ter que lidar com esse negócio muito complicado. Eu tive que comunicar à igreja. E eu fiz com muito amor, com muito cuidado. Mas um casal que estava chegando na igreja me confrontou na porta. Aliás, foi para o escritório, lá onde eu estava, secretaria, e me confrontou. Disse: pastor,
Não concordamos com a forma como a coisa foi feita aqui hoje, não. Tá? Essa forma desamorosa, Jesus jamais faria isso. Aí eu abri Mateus 18, quando Jesus dá o código de disciplina para nós, né? Manual de disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ouvir, ganha seu teu irmão. Né? Se não te ouvir, chama outra pessoa. E se não ouvir ainda, fala à igreja e declara que ele é gentil e publicano. Parece que Jesus também não analisava muito essa coisa, né? de realmente não ter muita crise na fala dele, porque muitas vezes as pessoas ouviam o que ele falava e Jesus estava literalmente mandando gente embora. Aconteceu aqui, mais uma vez, em João 6. Acontece de novo, essa reação antagônica da palavra de Deus. Mas Jesus quer penetrar nas minhas vísceras. Ele quer ser parte da minha vida. Isso é união com Cristo. Essa união não cognitiva. Nós que somos tão racionais, cuja teologia e cuja lógica social é tão, sei lá, afetiva ou tão mental. Jesus está dizendo, eu quero que vocês vão para a palavra, a verdade, aquilo que eu sou para vocês, penetre lá no âmago seu. Eu era pastor em Cambridge, nos Estados Unidos, e havia, pelo fato da nossa igreja estar muito próxima da Harvard, nós podíamos, como professor, como pastor, chamado Ministers in Vicinity, nós podíamos, como pastores da vizinhança, fazer curso na Harvard. Eles faziam um preço muito bom. Qualquer coisa que eu quisesse fazer na Harvard, eu podia fazer, pagando uma parcela bem pequena. Era uma forma, isso era um acordo antigo, e os pastores podiam fazer isso. E tinha um cara muito famoso, chamado Harvey Cox. E ele iria dar um curso sobre pentecostalismo. E eu achei muito interessante me inscrever nesse curso e fiz o curso com ele. Né? E Harvey Cox, ele faz uma abordagem muito interessante, antropológica, do movimento pentecostal, não teológica. Ele é extremamente liberal, né? Mas fez uma abordagem antropológica. E foi muito interessante, porque ele diz que no movimento carismático existem 3 coisas que ele chama de primal, né? Que é a dança primal, né? a linguagem primal e o movimento primal. Então ele fala dessas 3 áreas aí, né? A dança, o transe e a linguagem. E ele dizia o seguinte, olha, quando eu vejo as pessoas neopentecostais ou pentecostais tendo as experiências estáticas, ele disse, olhando do ponto de vista antropológico, eu até gostaria de ter essa experiência estática, porque parece ser um acesso a um mundo não conectado pela minha cabeça. E às vezes eu disse, talvez fosse interessante uma experiência dessa. E ele não trabalha isso como espiritualidade, não, viu, gente? Ele trabalha isso como antropologia. Para ele, Deus, esse negócio de Deus, de espírito, não faz muita diferença para ele, né? Mas ele diz, o problema para mim é que eu me descobri muito self-conscious. Eu sou muito eu tenho uma consciência de mim mesmo, né? Muito exacerbada. E por ser uma pessoa tão lógica, eu jamais teria uma experiência antropológica como essa. Linguagens dele, tá? Pensando nesse texto aqui, tentando fazer um paralelo com toda essa linguagem antropológica, eu acredito, esquece a questão do movimento pentecostal e tudo, mas eu acredito aqui numa realidade espiritual que transcende a nossa logicidade, que vai penetrar numa esfera na qual eu preciso devorar Jesus. Jesus tem que fazer parte das minhas entranhas. Eu preciso comer o corpo de Cristo. Eu preciso beber o sangue de Cristo. E é isso que nós fazemos toda vez que nós abrimos a ceia do Senhor. E nós vamos conversar sobre esse assunto. Nós vamos mostrar para a igreja o que nós estamos fazendo. Esse aqui é o corpo de Cristo, esse aqui é o sangue de Cristo. Tomai e comei dele todos. Fazer isso em memória de mim.
Mas, mais uma vez, eu acho que nós não entendemos essa dimensão na beleza que ele tem. A Igreja Católica Romana crê na transubstanciação. Ela crê que os elementos da ceia, quando você toma pão e vinho, eles literalmente, ali, na hora que o padre vira as costas e ele faz a consagração dos elementos, naquele exato momento, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho na sua natureza intrínseca e se tornam sangue de Cristo e corpo literal de Cristo. Eu me tornei colega de um padre, e a gente sempre tomava um lanche juntos, lá na faculdade, e um dia eu perguntei para ele, rapaz, você crê mesmo que... Ele disse, não creio assim não. Mas você crê em quê? Não, eu creio na transubstanciação. Mas transubstanciação é isso. Não, mas não é isso que eu creio. Então o que você crê? E ele mesmo não sabia dizer muito bem o que ele cria, né? Nós não cremos assim. Nós não cremos que o corpo e o sangue de Cristo eles sejam transformados e alterados na sua substância. Aí Lutero, que vem logo depois, ele tenta fazer um arranjo mais complicado ainda, que é chamado em teologia de consubstanciação, que é o seguinte: quando você toma o corpo e o sangue de Cristo, ele não é o sangue de Cristo, nem o corpo de Cristo, mas ele tem o sangue de Cristo, da natureza humana de Cristo. E é bem complicada a explicação de Lutero. Lutero estava muito próximo do catolicismo, então, teologicamente, Calvino vai tentar trabalhar numa dimensão que eu creio que nós não temos entendido, porque os discípulos, seguidores de Zwinglio, eles creem na ceia como um memorial. Nós fazemos isso em memória de Jesus. Então, nós estamos lembrando o que Cristo fez. E nós vamos um dia, na eternidade, participar, como Cristo disse, que nós vamos um dia comer desse corpo e desse sangue, na presença dele. E aí a ceia é memorial. Por isso que muitas igrejas batistas, que seguem essa linha zwingliana, eles chamam Igreja Batista Memorial. Essa evocação da memória. O que é uma coisa interessante, mas me parece muito pobre. Então, o que Calvino vai falar? Que na participação do pão e do vinho, na verdade, você tem a presença real e espiritual de Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, eu vou mostrar uma coisa interessante, porque quando você vai lá para 1 Coríntios 11, a Bíblia diz que, ao participar da ceia, o apóstolo Paulo fala, olha, não é sem razão que muitos de vocês estão doentes, porque vocês fazem sem discernir o corpo. Vocês não entenderam o que vocês estão fazendo. Há muitos fracos, e alguns já morreram. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que a ceia mal compreendida, ela estava resultando em enfermidade. Mas eu queria ir numa linha que Calvino defende, de que a ceia do Senhor, ela traz cura. Olha o que Calvino vai falar. Ela traz cura física, emocional e espiritual. Vamos lá na cura física. Eu tenho tentado ensinar isso à minha igreja. Eu digo, gente, você está doente aqui hoje? Você vai participar da ceia do Senhor? Ore para Deus curar você. Porque quando você come esses elementos, você tem a presença real e espiritual. É um meio de bênção. E é interessante. Eu insisto com essa ideia. Um dia um cara chegou para mim e disse, pastor, eu orei. E Deus me curou. Fisicamente. Foi curado na ceia. Olha que coisa bonita. Tá? Agora, a cura espiritual. As pessoas chegam para a igreja e a gente fala, olha, se você está firme na fé, você não deve participar da ceia, mas se você... Não, é o contrário, é meio de bênção. A ceia não é para pessoas fortes. A ceia é para pessoas que aproximam-se de Deus com temor, discernem o corpo de Cristo, discernem a comunidade enquanto comunidade, discernir o corpo é isso, tá? E participam desse mistério maravilhoso e são transformadas por isso aí. Então, pessoas fracas na fé, pessoas vivendo em dúvidas e tentações, não podem se ausentar da ceia do Senhor. Calvino defendia que nós deveríamos ter ceia do Senhor em todos os cultos. Todos os cultos. Essa era a visão dele. Porque ele cria na ceia como bênção, meio de bênção. Eu creio absolutamente na ceia como meio de bênção, não tem nenhuma crise com isso. Porque eu como o corpo de Cristo. E que
momento da nossa liturgia nós vamos entender de uma forma tão radical esse discurso de Cristo, senão na ceia do Senhor? A ceia do Senhor já sofreu algumas heresias na interpretação, mas é uma mensagem dramatizada. É disso que Cristo está falando. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Tomai dele todos, fazei isso em memória de mim. Vamos juntos participar aqui agora. E nesse ato de devorar a Cristo, nesse ato lacaniano de ir a Cristo e comer o corpo dele e beber o sangue dele, nós somos restaurados. É visceral. Não é lógico. É visceral, é místico. É maior, é mais profundo. E aí, pensa só. Presbiterianos, calvinistas, reformados, eles têm uma linguagem toda, que eu diria, apologética. Nós trabalhamos sempre conteúdos apologéticos, de explicar a fé, de dar razão da fé. E essa é uma herança maravilhosa da Reforma. A Reforma nos ensinou a fazer isso. Mas eu acredito que nós temos perdido um pouco dessa dimensão, que eu diria mais mística da fé. De uma compreensão que penetra e que vai além da nossa própria realidade lógica, porque é algo visceral. Jesus então vai perguntar aos discípulos dele, João 6, versículo 61. Isso vos escandaliza? Essa é a pergunta que Jesus faz. Isso vos escandaliza? Pois vocês vão se escandalizar ainda mais com o que vai acontecer. Vocês vão se escandalizar ainda mais quando vocês virem o Filho do Homem sendo levantado. Jesus está dizendo, olha, a coisa vai além, vai um pouco mais. Isso vos escandaliza? É isso que Jesus Cristo está falando. Ele está dizendo, adentre um pouco mais. Me devorem. Deixe-me penetrar no nível que transcende o seu cognitivo, o seu emocional. Deixe-me ir para as suas entranhas. Deixe-me penetrar nas suas vísceras. O que acontece quando você come qualquer comida? Vômito é sinal de saúde ou sinal de doença? Você pode responder os dois, está tudo certo. Quando você come alguma coisa e o seu organismo não identifica, seu organismo diz, joga para fora esse negócio aqui, porque esse negócio aqui vai te matar. Aí aquelas coisas loucas que, né, ânsia de vômito e visceral, aquele negócio horrível, que você vai ter que jogar fora. Não penetrou. Você nunca para pensar numa comida. Mas quando você come, essa comida deixa de ser a comida para ser você. Porque ela vai penetrar nas suas correntes sanguíneas, ela vai ser absorvida por você, ela vai nutrir você, ela vai sustentar você, ela vai cuidar de você. Vocês estão percebendo a beleza do que Cristo está querendo nos ensinar? Então, quando eu entro em vocês e vocês me devoram, vocês comem o meu corpo e o meu sangue, quando eu entro em vocês, a ação de Deus é de dentro para fora em você. Por isso que nós não somos regidos por normas, usos e costumes e leis. Nós somos regidos por uma força muito mais linda e bela, que é a força do Espírito que se move dentro de nós. Nós precisamos comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Porque o que satisfaz a gente não são ideias de Cristo, mas é o próprio Cristo. Por isso que em Cristo é uma expressão que aparece cerca de 160 vezes na Bíblia. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Amanhã eu quero gastar um tempo com isso aí. Eu morro com Cristo, eu ressuscito com Cristo, eu sou crucificado com Cristo. É uma identificação radical. Em Cristo, em Cristo. E não é com Cristo, é em Cristo. Nós nos tornamos um em Jesus e nos identificamos plenamente em Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu estava trabalhando num grupo, tem um presbítero da nossa igreja, que ele foi
que ele é um grande empresário em Anápolis, e ele resolveu abrir a casa dele e chamar os amigos, tudo descrente, para ir para lá. Aí ele chama o sanfoneiro pentecostal, chama o sanfoneiro católico e violonista, vai cantar hino e canta música e vira aquele negócio, 50 homens ali, cada um deles com tradição religiosa diferente, cada um chega ali de um jeito, e ele traz o evangelho para aqueles homens. É uma experiência muito bonita. É um negócio desafiador. Eu preguei muitas vezes na casa dele. E alguns são fiéis, eles participam direto, eles nunca perdem. Eles estão sempre lá. E tinha um deles, que é atualmente um senador da República, pelo estado de Tocantins. Ele morava em Anápolis. E ele era um cara, sempre foi um cara muito reflexivo. Quando se tangia a questão da espiritualidade, ele gostava dessa coisa temática, ele se interessava, ele fazia perguntas. E um dia, eu entrei no assunto da morte do eu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem que morrer para o seu eu. Você tem que sacrificar o seu eu, você tem que crucificar o seu eu. Você tem que morrer com Cristo. E falar isso para um grupo de evangélicos é uma coisa, mas falar isso para um grupo de homens que não tem um linguajar eclesiológico e teológico, nem sempre é muito fácil. Mas ele estava muito atento. Ele virou e disse para mim, na presença dos homens todos, ele disse, pastor, o que o senhor está falando aí? É muito interessante o negócio de morrer para o eu, e Jesus morar em nós. Esse negócio é interessante, pastor. E, pastor, eu não estou muito longe desse negócio, não. Eu virei para ele e falei, meu irmão, eu quero frustrar você agora aqui. Você tem um rei na sua barriga. Esse rei está entronizado, ele se chama eu, é o seu ego. O seu ego precisa ser transformado, mas um rei não se curva com facilidade. Aí eu contei a história, e a minha mulher sempre conta a história dos filmes, ela fala, você precisa atualizar seus filmes, está muito velho esses filmes aí, né? Aí eu vou contar a história do Superman. Aí está aquela corte toda, a ONU, todo mundo reunido, e o Superman agora está aprisionado com a Kryptonita, aquela coisa toda e tal, e aí chegam dois bandidos lá da Terra, de onde o super-homem vem, e agora aqueles homens estão querendo dominar o mundo, eles também têm superpoderes, é aquela coisa toda, e o super-homem está impossibilitado de fazer nada porque está perto da pedra que tira o poder dele. E aí, aqueles dois bandidos, superpoderes, estão ali com os grandes líderes do mundo inteiro e falam assim, eu queria conversar com o mais poderoso da Terra. Quem é? Eu queria que esse homem mais poderoso da Terra viesse até a mim e se curvasse. Ele acabou de falar, o cara levantou de lá e ajoelhou na presença dele. Ele ignorou o cara. Ele falou, isso aqui não é o homem mais poderoso da Terra. Ele sabia que aquilo ali era uma combinação. Um outro cara ia entrar no lugar. Ele disse, o homem mais poderoso da Terra não se ajoelhou aqui, porque um rei não se curva com facilidade. Aí eu contei essa história para ele. Ele hoje é um homem que frequenta a igreja, não sei como é que está a espiritualidade dele, mas ele faz o discurso como evangélico, já ouvi alguns discursos dele, né, e parece que ele foi batizado numa igreja, lá em Palmas. Mas o ponto para mim é o seguinte, você tem um rei controlando a sua história. E Jesus Cristo está dizendo agora para você o seguinte, você me traga para dentro da sua história, das suas vísceras, das suas entranhas. Eu quero, se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Eu sou o pão que desceu do céu. É nada semelhante ao pão que vossos pais comeram e que vocês comem todo dia. Quem dele come tem a vida eterna. Mas se você não comer, você não tem parte comigo. O que Jesus Cristo está apontando, meus queridos irmãos, é uma realidade tremenda, porque ele está dizendo, é uma identificação radical comigo. A minha natureza em você, a sua natureza em mim, eu em vós, vós em mim. De tal forma que o alimento que é Jesus se confunda como um alimento que você toma e penetre você.
E dentro disso aí, de forma visceral, acontece uma transformação de dentro para fora. É disso que a palavra de Deus está falando. Isso vos escandaliza? Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Muitos, ouvindo esse discurso, resolveram ir embora. Jesus olhou para poucos discípulos que disseram: quereis vós outros também retirar-vos? Pedro, mais falante, falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tá? Nós não vamos sair daqui. Eu quero convidar você hoje a aceitar o convite de Jesus e a visceralmente trazê-lo para você. Não perifericamente, não logicamente, não meramente de forma emocional, mas que a vida de Cristo seja a sua vida, e a sua vida seja de Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração. É tão profundo e sério o que o Senhor nos chamou a fazer. Eu não tenho certeza se a gente realmente consegue entender tudo isso. Mas deixe-nos penetrar nesse mistério. O Senhor está nos convidando para adentrar isso aqui. Nos leve para esse lugar desconhecido da nossa existência, para conhecermos de fato quem Tu és e sermos alimentados do Senhor. E vivermos para o Senhor, e o Senhor em nós e nós em Ti. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. Chegou? Opa! Irmãos, tem que ruminar, hein? Hein? Tem que ruminar aí, o negócio... mocotó, hein? Glória seja dada ao nome do Senhor. O Cristo que você conhece é o Cristo daqui? Só das emoções? Ou é o Cristo que já penetrou as suas vísceras? Você está unido com Ele? Ele faz parte da sua vida? Alterou o curso da sua história, do seu jeito de pensar, de fazer? Se sim, então você está experimentando o segredo da santificação. Porque só assim, sem Ele, fora dele, nada. Com Ele, tudo. Com Ele, tudo. Que delícia, que preciosidade, que pastoreio de Deus para a nossa vida. Reverendo Samuel, além de pastor, a gente, quando convida irmãos nossos aqui, nós sabemos que eles têm títulos, essas coisas todas. A gente não convida pelos títulos, a gente convida porque são servos do Senhor Jesus. O reverendo Samuel tem títulos, mas a nossa estima por ele é porque ele é um servo do Senhor Jesus, ele é um pastor de ovelhas. Ele é um homem que alimenta o rebanho do Senhor Jesus. Foi assim que eu o conheci ainda quando morando no Espírito Santo. E desde então, mesmo à distância, tenho esse carinho, essa estima por ele. E chegou a oportunidade de tê-lo aqui para nos pastorear, nos falar da parte de Deus. Mas ele, além de pastor, de pregador, conferencista, ele é escritor também. E ele trouxe alguns dos seus títulos que estão disponíveis ali para você fazer aquisição. Esse aqui é meu. Esse aqui ele me deu de presente, está autografado. Trilha da Alma. Ele trabalha os personagens bíblicos, mostrando como é que essa trajetória, esse processo de Deus trabalhar em nós, na nossa própria história e na história onde nós estamos e nós somos alcançados por Deus. Então tem alguns títulos ali. Se eu não estou equivocado, eu acho que pelo menos 6 títulos. Não é verdade? Tem um que eu conheci há muito tempo, que talvez seja o primeiro lançamento dele, esse está esgotado, não tem aí. Mas também nós temos a Alegria. Eu, pelo menos, tenho, e estou aqui fazendo essa propaganda. O reverendo Tarcísio, que vai nos falar, é o nosso segundo preletor da noite,
Deus tem dado a ele a bênção de escrever para o público infanto-juvenil. E a gente não tem muita gente nessa área. Às vezes a gente tem pessoas que estão comentando as histórias bíblicas, Davi e Golias, Sansão, isso e aquilo outro. E aí Deus deu ao reverendo Tarcísio a graça de escrever para esse público, pegando uma história, desenvolvendo uma história, trazendo valores morais e cristãos, de uma maneira bastante atraente. E nós que queremos introduzir os nossos filhos na leitura, vocês pais, eu me dirijo aos pais porque daqui a pouco as crianças não ficarão mais conosco, então nós temos esse título, Sabor de Leite Quentinho, Família, Sabor de Leite Quentinho. Eu os li. Eu gosto desse tipo de literatura, e quando nós conversávamos no outro dia, ele falou, eu falei, moço, nós precisamos falar para a nossa igreja sobre isso. A igreja presbiteriana, não só a IPG 2. Porque ele, até estimulei, ele já está entre nós, não está, Tarcísio? Falei, reverendo, nós temos que usar aí as redes sociais, Instagram. Eu falei, caipira é só eu, moço, você é um homem urbano. E esse é o segundo, ou é o primeiro, na verdade, né? A Casa do Espelho. Isso aqui o menino vai entrando assim na história, e usando a imaginação e nos levando. Então eu quero recomendar as literaturas produzidas pelo nosso irmão, reverendo Samuel, que estão disponíveis, e a do Tarcísio também, esses 2 títulos, para que você compre os seus filhos. Tem avós aqui? Avós? Avós que tem? Tem. Você vai levar para o seu filho, para o seu neto, para sua neta. Vai presentear esse fim de semana, fazer o menino rir. Tá certo? E, além disso, tem uma livraria também. Você olhou os livros lá do Samuel, Tarcísio? Não, nada aqui me interessa. Porque pode acontecer. Então, tem a livraria ali também do nosso irmão, que veio gentilmente para participar conosco, que tem muitos outros títulos para você apreciar e fazer aquisição. Eu quero te dar a oportunidade para ir para o salão, para lanchar, e às 21h15 a gente volta. Vou te dar de lambuja aí pelo menos 5 minutos, tá certo? 15 minutos aí para você lanchar. 21h15 você volta.